Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 11 eu vou ler. Mateus capítulo 11, capítulo 28, versículo 11 eu vou ler. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que se cedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Vocês descansaram bem no feriado? Eu também, um dia antes do feriado, à tarde, não tinha trânsito. Em 3 horas eu cheguei em Tejon, eu também comi lá e fiz culto, e até comi, e estava com menos trânsito ainda, e em 2 horas eu fui até comi. E quando eu voltei, era umas 10 horas do dia do feriado e aí eu me atrasei. E é muito divertido a gente poder ir para nossa terra natal, né? Vocês também ficaram felizes, né? Então, na Índia, Bangalore, frequentemente eu falo sobre o missionário Tommy. Quando eu penso nesse missionário, eu fico tão agradecido no meu coração. O pai do missionário Tommy, quando ele estava fazendo os seus trabalhos do exército aqui na Coreia, ele se encontrou com a mãe do Tommy, e aí ela nasceu aqui na Coreia, o Terry, e nos Estados Unidos nasceu o Tommy. Então ele não conseguia ter uma vida normal, né? Ele se drogou, ele viveu uma vida assim bem difícil. Então o irmão Tommy crescendo, os amigos, eles zombavam muito porque ele era oriental, né? Por que que sua mãe tem o olho assim puxado? Por que que sua mãe não sabe falar inglês? Por que que a sua mãe tem o olho puxado? Então, ele falou que parecia que ele ia enlouquecer só escutando essas coisas. Daí ele sempre brigava. Aí um dia, ele estava brigando com os amigos e os amigos dele bateram nele com um cano de ferro na coluna dele. E aí quebrou a coluna. E daí ele estava vivendo uma vida tão infeliz. E naquele tempo, a mãe do Tommy recebeu a salvação. E depois que ela recebeu a salvação, ela ficou tão feliz. A mãe do Tommy recebendo a salvação, aquela família toda começou a mudar. O Terry recebeu a salvação, o Tommy também recebeu a salvação, o pai também recebeu a salvação. O Tommy sempre, porque o pai sempre ficava se drogando, então o pai se drogava na frente do Tommy, e o Tommy, ele se drogava escondido do pai, mas sempre viviam assim.
né, uma vida escura, mas aí eles viviam uma vida escura, mas aí o pastor Terry se tornando pastor, a família deles ficaram bem claras, né? E ele foi como missionário temporário, o Tommy, para umas cidades da Coreia. E era um Tommy que estava vivendo de uma forma muito má, muito suja. Mas ele, vindo para a Coreia, ele começou a viver pelas outras pessoas e ele começou a entrar numa tamanha felicidade que não tinha nem como expressar. Aí ele tinha que voltar para os Estados Unidos depois que acabou o programa de Good News Corps. Mas aí ele teve o coração, eu também tenho que viver pelo Senhor, tenho que viver pelo Evangelho. E aí ele decidiu sair como missionário e ele aprendeu a palavra e também se casou. Então, ele estava ensinando inglês na escola Lincoln. Aí um dia o Tommy me ligou, pastor. O coreano dele é bem ruim, mas ele falou, pastor, eu não quero ensinar o inglês na escola Lincoln, eu quero pregar o evangelho. Eu quero fazer o trabalho do evangelho. Por favor, me tira daqui. Aí esse irmão veio e começou a fazer o trabalho do evangelho no coração dele. A paz que somente vem através do evangelho, a felicidade que vem somente através do evangelho. Então essas coisas começaram a preencher o coração do Tommy. Então quando eu penso, depois que recebemos a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, a grande graça de Jesus Cristo, se ela ficar dentro do nosso coração, nós podemos vencer todas as coisas. Então o nosso coração, vivendo 12 meses por ano, Deus dá dificuldade, dá sofrimento, dá felicidade, dá alegria também. E se tiver o coração de Deus, a gente pode vencer qualquer tristeza, qualquer dor, qualquer sofrimento. E o Tommy era esse tipo de pessoa. Ano passado, a gente mandou o missionário Tommy para fazer uma conferência lá na Índia. Aqui na Coreia, ele falava mal coreano, né? Mas na Índia ele pode falar inglês. E como ele pode falar bem inglês, ele fazendo conferência lá numa faculdade, nossa, ele ficou tão feliz. Agora ele, com a sua esposa, ele falou que queria ir para a Índia. E lá na igreja da Índia, a igreja da Índia ficou falando, manda por favor o evangelista Tommy, o missionário Tommy para a Índia. E daí ele ficou de ir para a Índia. E aí a gente ligou para a mãe do missionário Tommy. O Tommy vai para a Índia? Você pode mandar só $100? Que você quer que eu mande $100? A gente quer comprar um carro para o missionário Tommy. Então a mãe poderia ajudar só com $100 e o restante a gente é quem vai pagar. Então a gente preparou $10.000 para comprar um carro, né? Ou não um carro bom, mas um carro que dava para andar pelo menos. E a mãe tem muita dificuldade financeira, mas mandou $1.200, né? Fiquei tão agradecido. A gente estava fazendo acampamento na Tailândia e o missionário Tommy vindo, ele trouxe uma jovem indiana, né? No dia que a gente teve a abertura da Tailândia, eu fui lá pro centro de eventos, aí uma jovem estava me esperando ali. Ela era índia. E ela recebeu a salvação naquele dia. Ela recebeu a salvação e ela ficou tão emocionada. Ela falou, pastor, eu sou filha de um pastor.
Mas por muito tempo eu fiquei sofrendo por causa do evangelho. Meu pai, é pastor também. Ele queria tanto vir para se encontrar com o Senhor, mas ele não pôde vir porque não teve tempo. Mas da próxima vez eu quero vir com o meu pai. Pastor, por favor, venha para a Índia. Aquela irmã jovem, ela estava me pedindo com todo coração. Aí depois que acabou o acampamento da Tailândia, o missionário Tommy me mandou uma foto. O pai daquela menina que era pastor recebeu a salvação, a irmã dela. 8 pessoas saíram naquela foto, todas sorridentes. Eu fiquei tão agradecido. Se a gente viver dentro de Jesus Cristo, como Jesus Cristo conduz a nossa vida? Ele conduz o nosso coração pelo coração de Jesus Cristo. Então, a pessoa que está dentro de Jesus Cristo, mesmo que tenha fome, não se torna problema. Mesmo que tenha dificuldade, não se torna problema. E aí surge o trabalho do evangelho de Jesus Cristo e a gente fica tão feliz com isso. Mas a pessoa que não tem Jesus Cristo, embora seja mesmo ser humano, tem dificuldade na vida espiritual, reclama, sofre, fica angustiado, flui pela carne. Deus fez a gente sentir alegria, felicidade, tristeza, tudo pelo coração. Então, os olhos, não é que ele vendo uma flor bonita, ele que vai sentir a beleza, mas ela somente vai passar pro coração a beleza, o que é agradável, né? Nossa, a flor é tão bonita, ai, o bebê é tão bonitinho. Ai, a minha esposa, realmente, ela é muito amorosa. Então é o coração que sente isso, não são os olhos que sentem. Mas os olhos, eles somente transpassam para o coração o que está enxergando. Quando nós escutamos boas músicas, muitas pessoas choram e derramam lágrimas. Essa vez, no Good News Festival, tem uma história real que eles fizeram e fizeram sobre uma estudante. Ela foi para a Tanzânia e ela foi transformada, né? Foi uma história sobre isso. Então, antes de eu pregar a palavra, apareceu a história real dessa estudante. Essa estudante, ela é cega, ela é deficiente. Porque ela nasceu através de uma mãe que era cega. Quando ela ia para a escola, as pessoas zombavam dela, as pessoas desprezavam ela. Então, essa estudante, ela estava com o coração fechado para o mundo inteiro, até para a mãe dela. Ela não abria o coração, né? E ela foi para a Tanzânia. A Cheon-jan, ela não gostava da Coreia, ela não queria ficar com a mãe, por isso ela foi para a Tanzânia, mas ela não conseguia passar bem com os outros estudantes. Sempre reclamava, murmurava, ficava irritada. E um dia ela fez comunhão com a esposa do pastor da Tanzânia. A minha mãe, ela é cega. Você sabe o que é isso? Então, essa missionária falou: se sua mãe é cega, você já pensou no coração da sua mãe como ela te criou? Aquela missionária estava falando para aquela jovem o coração da mãe dela. E naquele tempo ela teve a certeza da salvação. E depois, qual a última cena? É uma cena que ela tá falando com a mãe dela pelo telefone. Mãe, muito obrigada por ter me nascido.
Ah, por que você me nasceu? Antes ela reclamava assim, né? E aí ela escutando essa, e o que que a filha falou? Daí todo mundo começou a chorar quando viu essa cena da mãe conversando com ela pelo telefone. E como ela foi bastante transformada, ela também amava a mãe, ela também abriu o coração. Tava na mesma situação. Mas o coração que eu tenho, o coração que Deus tem é completamente diferente. Por isso, vocês vêm para a igreja, escutam a palavra de Deus, leem a Bíblia. Quando a gente vê esses tempos, porque dentro da palavra de Deus existe o coração de Deus. Se você entrar profundamente no coração, na palavra de Deus, você pode ver o coração de Deus escondido dentro dessa palavra. Então, você falando, conversando, continuamente falando sobre o coração de Deus, o coração de Deus simplesmente vai entrar em vocês e o seu coração e o coração de Deus vão se tornar iguais. Então, mesmo vendo a mesma vida, pode ter uma vida completamente diferente. Antes de eu receber a salvação, coração, pelo meu pai, pelo mundo, eu só tinha reclamação e murmuração dentro de mim. Antes de eu receber salvação, Deus me mostrou exatamente a minha pessoa. Eu penso que naquele tempo Deus me emprestou os olhos dele. O eu que eu enxergava até então, o eu tão imundo, o eu tão sujo e mau, eu descobrindo essa minha pessoa. Antes eu pensava que eu era inteligente, eu era bom, então eu sempre vivia seguindo o meu pensamento. E desde então começou a surgir um coração de medo de seguir o meu pensamento. Parecia que ia dar errado, que não ia dar certo, que ia fracassar se eu seguisse meu pensamento. Então, como eu já não podia mais depender do meu pensamento, qualquer coisa que eu fazia, eu tinha medo e eu fiquei difícil. No começo, eu fazia porque eu gostava e parecia bom. Mas aquilo que parecia bom aos meus olhos, eu já não tinha mais coragem de fazer. Eu procurava por Deus, eu pedia por Deus, eu orava. E a palavra de Deus entrando no meu coração, a felicidade que eu sentia comendo ou me divertindo na carne, era um mundo diferente. Eu ficava feliz de poder falar sobre a Bíblia e pregando o Evangelho. Quando eu via as pessoas sendo transformadas, eu ficava feliz e alegre. Eu viajo bastante. Eu tenho 1 milhão de milhas da Coreia, né? Então, eu acho que eu viajei 1 milhão e 400 mil milhas. Então, eu já dei várias voltas no mundo. Então, eu fiz todas as coisas que as pessoas do mundo se divertem. Eu também andei num bom carro, andei num bom avião, dormi num bom hotel. Quando a gente faz um evento, por exemplo, quando ia em Dallas, a gente fica com 2.000, leva 2.000 hóspedes. Então, eles dão o melhor quarto pra gente poder fazer a reunião de pastores. Mas isso nada me dá felicidade ou alegria. Quando eu prego o evangelho para uma pessoa, essa pessoa recebe a salvação, eu fico tão feliz. A irmã de Bangalore, lá da Índia, depois que ela recebeu a salvação, ela ficou tão feliz. Ai, o meu pai que tinha que ter vindo essa vez. Ai, meu pai estava ocupado, por isso não veio. Mas da próxima vez eu vou trazer o meu pai. Mas o missionário Tommy foi, reuniu toda aquela família e pregou o evangelho para aquela menina e para a família dela. E eles receberam salvação
aquela foto cheia de sorriso, né? Um monte de foto que ele me mandou. Quando eu vi só a foto, eu fiquei tão feliz e alegre. Pessoal, nós, dentro do nosso coração, quando Deus criou o ser humano, porque Deus criou o ser humano da imagem de Deus, a gente pensa que se tiver muito dinheiro a gente vai ficar feliz, se a gente tiver boa roupa, se a gente tiver bom carro, se a gente viver numa casa boa, a gente pensa que vai ser feliz. Há 200 anos, quando a gente compara a Coreia, 20 anos, a gente está vivendo muito bem. A gente tem um monte de carro, vive em bons apartamentos, mas o coração das pessoas tem mais sofrimento, não consegue descansar. Porque Deus criou o ser humano à imagem de Deus. E se não for Deus, a gente não tem nada que possa preencher o nosso coração. Qualquer coisa que a gente coloque, o nosso coração nunca vai ser preenchido. Só quando tiver o coração de Deus, que a gente pode ficar feliz. Ontem de manhã, o irmão Park, ele faleceu. Eu estava tomando café da manhã e veio um telefonema. Eu fui ontem à noite e voltei. A irmã falou, pastor, o meu marido, agora ele acabou de ir para o reino de Deus. E eu tomei o café da manhã e fui correndo para o hospital. Ontem era o último dia do feriado, né? Então, normalmente demora 1 hora para chegar no hospital, mas eu cheguei em 20 minutos ontem, porque eu não tinha carro. E a irmã chorando, ela tinha muita gratidão no coração. Antigamente, o irmão Park, ele perseguia a irmã porque ela frequentava a igreja, né? E aí ela foi para China, ele foi para China para fazer transplante de fígado. E aí ele falou que ia viajar para o exterior e depois de um mês ele voltava. Daí ia conversar sobre ter ou não, fazer ou não, né? Porque essa transfusão, porque falou que ele não tinha nem mais 2 meses de vida naquele tempo. E ele pensou, ai, agora eu vou morrer. Mas um dia, meia-noite, veio um telefonema do hospital. Você comeu? Não, eu não comi. Tá, então não come. Daqui a 1 hora você vem pro hospital. Tem um fígado que combina, que é compatível com o teu. Aí ele pensou, foi Deus quem fez isso. Aí ele foi para um hotel, foi pro hotel do lado do hospital. E a irmã, que era voluntária, uma irmã chinesa que recebeu a salvação, quando ela escutou isso, ela falou, não, senhor, o senhor não pode fazer isso. Se o senhor entrar na sala de cirurgia, como é que o senhor vai entrar sem Deus ali? Não, não pode. Sente-se aqui. Então, aquela senhora era uma senhora com mais de 70 anos. E ela mandou ele sentar, ele sentou. E ela pregou o evangelho para ele. Naquele dia, ele recebeu a salvação depois de 1 hora e ele foi fazer ele fez o transplante, né, do fígado e doeu tanto que ele não conseguia aguentar. E ele pela primeira vez ele falou que orou na vida. Deus, por favor, pare essa dor só por 1 hora. E ele falou que aquela dor desapareceu na hora. Aí quando ele veio para a Coreia, ele estava cheio de felicidade e gratidão. Ele não conseguia nem ficar em pé, mas ele ficou 40 minutos em pé, testemunhando de gratidão. E eles também, até entre o casal, estavam felizes, estavam alegres, contentes. Então, pela primeira vez na vida daquele casal, eles passaram um momento muito feliz juntos.
E eu orei ontem para que Deus curasse logo para ele fazer o trabalho do evangelho com a gente, né? Mas Deus o chamou. Ninguém sabe, né, a hora de Deus, mas todo mundo ficou feliz e agradecido. Veio um monte de gente no funeral. Então a irmã não estava, ela não estava tirando aquela gratidão da boca dela e estava falando para todo mundo que agradecia a Deus. Pessoal, se vocês quiserem ser felizes hoje, ter um pouco mais de dinheiro, ou esse problema ser resolvido, ou se a minha família for assim, assim, assado. Não, nunca vai ser assim. Se vocês tiverem o coração de Jesus Cristo dentro de vocês, porque vocês vão ficar com o mesmo coração de Jesus Cristo. Não é que vocês não vão ter dificuldade, não é que vocês não vão ter fome, vocês não vão ter perseguição. Mas essa perseguição, vocês passarem com o seu coração e passarem com o coração de Jesus Cristo é completamente diferente. Se vocês tiverem o coração de Jesus Cristo, qualquer problema que vocês se depararem, porque dentro de mim habita Jesus Cristo. Não sou eu quem estou passando por essa dificuldade, não sou eu que estou passando por esse problema. Porque Jesus Cristo está dentro de mim. Quando eu olho pelos olhos de Jesus Cristo, nada disso é dificuldade. E se eu tiver a fé de que Jesus Cristo está dentro de mim, qualquer problema que seja, Deus se torna poder para resolver todos os problemas que seja. Então vem para o culto de domingo. A pessoa que tem Jesus Cristo em seu coração, fica agradecido. Eu já falei isso para vocês, mas há muito tempo. Eu quase morri por causa que meu intestino, ele retorceu, né? Eu fui internado, era domingo de manhã. Então, como o meu intestino tava retorcido, então falou que se eu não fizesse cirurgia em 24 horas eu ia morrer porque ia apodrecer. E só tinha residente, não tinha médicos mesmo. E aí a minha cunhada, ela estava trabalhando lá, naquele hospital. E à noite, bem tarde, a minha esposa ligou para a irmã dela. Mano, agora é difícil, mas de manhã eu vou ligar pro médico e vou tentar fazer um médico fazer cirurgia nele. Eu tava esperando. Quando eu abri os olhos no meu leito, me deparei com o rosto da minha esposa. E a minha esposa estava me olhando com um olhar preocupada. Naquele tempo, o rosto da minha esposa começou a ficar meio embaçado. Aí eu mordi bem forte o meu lábio. Por que que tá acontecendo isso? Eu tenho que ficar ação, eu tenho que ficar acordado. Eu dei toda a força mordendo o meu lábio. Mas a minha esposa estava ficando cada vez mais... Tava ficando cada vez mais embaçado a minha visão. E aí eu pensei, agora eu tô perdendo a minha consciência, eu tô morrendo. Se eu morrer agora, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que organizar as coisas? Olha, pastores, vocês façam isso assim, isso assado. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo, né? Sempre falo um monte de coisa, mas aí diante da morte eu já não tinha mais nada para falar. Aí por último, eu ia falar para minha esposa, querida, eu vou morrer. Então você vive feliz com o Yongguk e a Unsuk. Eu queria falar isso, mas isso também era inútil. Então, tem pessoa que morre e quem vive vai viver.
Aí no final, o último coração que eu tive foi qual? Eu vou morrer. Se eu morrer, o que vai acontecer então? Naquele momento, que coração eu tive? Pelo sangue de Jesus Cristo recebi o perdão dos pecados. Então, quando eu tive esse coração, de repente, toda a preocupação e medo do meu coração sumiram. Por que daqui a pouco eu vou passar o rio da vida e vou poder me encontrar com Jesus Cristo? Quando você recebe a salvação, recebi salvação, pronto. Mas quando você está naquela posição, você fica tão feliz, tão aliviado. Eu vou habitar junto com Jesus, com Deus, naquela terra cheia de ouro e de pedras preciosas. Eu vou viver de uma forma muito feliz com Deus. Nesse mundo cheio de sofrimento, um mundo cheio de trevas, eu vou partir desse mundo. Eu pensei que eu ia ter medo, ia ter sofrimento, ia ter tristeza diante da morte. Mas eu não tinha como ficar mais feliz. Desde que eu nasci até aquele momento, eu nunca tive aquela paz que eu tive por alguns segundos antes da morte. Eu fiquei tão feliz. Antes eu tinha medo da morte, parecia que ia ser sofredor, mas eu tive muita paz. Agora, eu posso morrer. Eu posso morrer. Se eu morrer, a minha casa vai ser boa. Não vou ter mais pessoas que eu vou odiar ou pessoas que vão me perseguir. Essas pessoas não vão poder me perseguir até no céu. Mas, pelo contrário, eu estava tão feliz e tinha tanta paz. Então, por 2 horas, eu estava assim, mas aí, depois de 2 horas, tudo aquilo que estava retorcido se distorceu. Então, hoje de manhã, vocês têm muita preocupação, tem doença, tem sofrimento. Vamos supor que vocês tenham tudo isso. Então, quando esse problema é teu, então é problema mesmo. Mas, se vocês se tornaram um com Jesus Cristo, se Jesus Cristo cuidar desse problema, então vocês vão se preocupar com o quê? Se tiver essa dificuldade, o que eu faço? Olhem na Bíblia. Em Gênesis capítulo 1. Criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 do capítulo 1. E havia... Então, aquelas trevas, aquele vazio se tornou motivo para Deus trabalhar. Eu tenho dificuldade, eu tô doente, eu tô sofrendo. Isso se torna motivo para Deus trabalhar. Deus vai transformar isso para o bem. Isso vai se tornar numa coisa abençoada. Isso vai se tornar uma bênção para mim. Então, o sofrimento já não é mais sofrimento, a angústia já não é mais angústia. Jesus Cristo veio para essa terra e por 33 anos que ele ficou nessa terra, ele escolheu os 12 discípulos e ensinou para eles. Mas um dia, o Judas Iscariotes, ele vendeu a Jesus Cristo e Jesus foi crucificado. Então, muitos desses discípulos pensaram que Jesus ia se tornar no rei de Israel. E quando Jesus Cristo, ele morreu na cruz, aqueles discípulos ficaram tudo Eles ficaram tudo na decepção, porque pensaram que ia se tornar rei, né, desse mundo. Só que aí eles caíram tudo na desesperança. No terceiro dia, depois que Jesus Cristo ressuscitou. E a Marta e a Maria, para passar, foram passar bálsamo no defunto, né? Mas não tinha ninguém no túmulo e Jesus Cristo ele ressuscitou e se encontraram com Jesus Cristo.
Quando viram o Jesus Cristo que ressuscitou, imagina quanta esperança, felicidade e alegria elas não tiveram no coração. Mas naquele mesmo momento, alguns discípulos de Jesus estavam fugindo para Emaús. Jesus Cristo estava andando com eles. Andando junto com eles, o que eles falaram? A gente pensou que Jesus se tornaria rei, mas já acabou. Agora Jesus Cristo foi e acabou tudo, né? E eles estavam indo em preocupação. E Jesus estava com eles, mas eles não sabiam que Jesus estava com eles. E quando eles viram que Jesus Cristo tinha ressuscitado, eles se assustaram. Então, se eles soubessem que Jesus Cristo ia ressuscitar, então por que eles teriam preocupação e angústia? Eles se tornaram em pessoas preciosas de Deus que pregaram o evangelho. Mas qual é o problema aqui? Se Jesus Cristo que ressuscitou estivesse vivo no coração deles, então tem muitos problemas que eu não consigo resolver, tem muitas coisas que eu tenho que resolver, né? Então até agora é assim. O pastor Kim Gang-un, né, do Benin, ele quer trabalhar na UIF, mas como é que eu tenho que fazer? Como é que tem que fazer? Então fica saindo um monte de preocupação. Ah, mas é Deus quem vai fazer. Então ele fica com muita paz quando vê que Deus é quem vai trabalhar. Ontem de manhã, eu estava fazendo reunião com os seminaristas e como eu estava ocupado por causa do funeral, eu conversei com cada irmão. Eu escutando o testemunho que Deus fez em cada um deles, eu fiquei tão agradecido. Falta muitos missionários na nossa missão, porque tem muitos lugares que precisa de missionários, mas está faltando gente. Essa vez, muitas pessoas se inscreveram. Então é o mesmo eu. Mas o pensamento que eu tenho e o pensamento que Deus tem é completamente diferente. Então vocês ficam presos no pecado, porque vocês têm o coração que veio de Adão e Eva. Por mais que você ganhe felicidade no seu coração, você não tem poder para segurar isso. Então, mesmo que você tenha muito dinheiro, tenha abundância, fora as pessoas que ganharam muito dinheiro pela loteria, né? Essas pessoas, mesmo quando ganharam na loteria, ficam felizes, mas depois não conseguem guardar essa felicidade. Mas pelo contrário, se você tiver Jesus Cristo no seu coração, qualquer problema que seja não vai se tornar problema. Então, nesse mundo tem dois tipos de corações. Então Deus, ele conduz o nosso coração para ficar bom, para Jesus Cristo poder habitar nele. Mas Satanás, pelo contrário, ele faz com que ele arrasta o nosso coração para ser bom para ele morar e não Jesus Cristo. Por isso, para Jesus Cristo poder habitar no nosso coração, ele faz o nosso coração ficar humilde. Ele deixa eu perceber minha fraqueza, que eu sou sujo, que eu sou mau, que eu sou imundo, a minha maldade. Com humildade, ele conduz o nosso coração. Mas pelo contrário, Satanás faz a gente ficar com o coração arrogante. Mesmo tendo o mesmo problema, porque eu penso que eu sou inteligente, eu sou bom. Então, isso é assim, isso é assado. A gente pensa assim. Mas as pessoas que têm o coração de Jesus Cristo, até agora eu acreditei em mim mesmo, e aí acabou como? Eu acabei de uma forma infeliz. Surge um coração de medo de seguir o meu pensamento. O meu pensamento é assim, mas como será que é a palavra, como é o coração de Jesus Cristo? Então, se você viver com o seu coração, então quando as coisas dão do jeito que deseja, então fica se achando, mas quando não dá, reclama e murmura. Mas se você viver com o coração de Jesus Cristo, mesmo que você tenha dificuldade, Deus, ele quer me abençoar. Você pode ter agradecimento.
Ah, Deus quer me conceder sua graça. Jesus Cristo morreu na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas dois tipos de coração estavam fluindo dentro das pessoas. Ah, Jesus Cristo ressuscitou. Ah, Ele é o nosso Deus. Ele está conosco, Ele está nos ajudando. Porque eu sou uma pessoa suja, má. Se eu recebo o coração de Jesus Cristo, eu posso ficar feliz e com alegria. Mas pelo contrário, Satanás ele faz um outro coração. Os soldados estavam cuidando do túmulo de Jesus, mas quando eles viram os anjos, eles desmaiaram. E aí eles falaram pros... E aí os anciãos falaram para os soldados. Falaram o quê? Vocês não falem que Jesus Cristo ressuscitou. Eu vou dar um monte de dinheiro para vocês. Vocês falem que vocês, enquanto dormiram um pouco, os discípulos foram e roubaram o defunto. Então eles estavam querendo criar, né, uma história. Mas quando a gente vê cuidadosamente o que eles estavam falando, como é que os soldados vão saber que roubaram enquanto eles estavam dormindo? E se roubou enquanto estava dormindo? Isso não faz sentido também. E se esses soldados sabiam? Se falar que eles dormiram, eles vão ser castigados. Então eles vão dar outra desculpa, né? Eles não podem falar que estavam dormindo. Então quando a gente vê, é um absurdo, mas foi esse rumor que eles largaram e as pessoas estavam acreditando nisso. Então quem é humilde, quando escuta isso, eles ficam pesquisando, né? Ah, porque sempre que eu sigo o meu pensamento dá errado, eu sempre fracassei. Então, os discípulos roubaram quando eu estava dormindo. Ah, então deixa eu pesquisar se é mesmo. Então, se eles estavam dormindo enquanto roubaram, como é que eles sabem que foi roubado? Então, sabendo que foi roubado, como é que eles ficaram quietos? Então, não faz sentido o que eles estavam falando. Mas as pessoas que são humildes, as pessoas humildes, elas não seguem o seu primeiro pensamento. Quando surge uma coisa, se eu ficar na minha primeira fase do pensamento, então a segunda fase do pensamento é muito melhor que a primeira. Então, também a terceira é melhor que a primeira. Então, as pessoas que têm fé em Deus, elas não seguem aquilo impulsivamente. Primeiro pensa, deixa de lado seu pensamento, procura na Bíblia a vontade de Deus, descobre o coração de Deus, vê se é verdade ou não aquilo que está pensando. Então Jesus Cristo, ele morreu na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então esse evangelho que eles ficaram felizes depois de escutar, Jesus Cristo não ressuscitou, mas foram os soldados que vieram, foram os discípulos que vieram à noite e roubaram o defunto. Quando a gente escuta isso, não faz sentido, né? Quem foi que viu enquanto estavam dormindo? Como é que sabe que foram os discípulos? Se os soldados sabem, por que ficaram quietos? Não faz sentido o que eles estão falando. Hoje também. As pessoas que têm coração arrogante, as pessoas que têm coração alto, elas não gostam de pensar depois que criam um acidente. Principalmente, ultimamente, na internet, televisão, porque tudo isso é o que está desenvolvido. Então, muitas informações são derramadas sobre nós, principalmente a televisão. Porque a televisão, ela tem é o público, né, que é importante para eles. Então, mesmo tendo... Então, as pessoas dão uns 20 segundos de propaganda.
Então, é 20 mil que eles podem ganhar. Então, eles pensam, se tem mais audiência, então eles usam a cabeça para ter mais audiência ainda. Então você pode entender mesmo quando você estava dormindo e acorda e vê. Aí você entende o que está sendo falado. Você estava comendo e vê. Então a televisão você não precisa sem pensar profundamente. Você pode entender na hora o que está falando. Antigamente, quando a gente brincava, a gente jogava xadrez e a gente jogava e tinha que pensar profundamente. Hoje em dia, os jogos eletrônicos, você não precisa pensar, você só faz assim, né? Impulsivamente. Quando você vê, as peças já caíram. Então, Satanás criou esse tempo, a gente não gosta de pensar, a gente resolve tudo de uma forma assim impulsiva. Então, a pessoa que acredita em si mesma, ela. Ah, meu pensamento é assim, o meu julgamento é assim, mas o que diz a Bíblia, o que diz a palavra? Quando a gente pensa profundamente nisso, o que é verdade, o que é mentira, a gente pode perceber na hora. Muitas pessoas. Então, porque Jesus Cristo morreu na cruz, foi roubado o defunto enquanto os soldados dormiam. Tem muitas pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, mas as pessoas que pensam profundamente, isso nem faz sentido. Como os soldados que estavam dormindo, os discípulos puderam roubar, se tinha soldados ali. Se por acaso estava difícil de abrir, né, aquela porta. Como eles puderam roubar assim, sem ninguém ver? E os soldados estavam dormindo? Então como é que os discípulos roubaram e ninguém viu? As pessoas arrogantes, elas acreditam nesses pensamentos e aceitam essas palavras. E não tem como aceitar a palavra de que Jesus Cristo ressuscitou. Daqui para frente também, Satanás, quando vocês quiserem seguir pelo caminho da fé, ele vai fazer você desconfiar da palavra de Deus. Ele vai fazer desconfiar de que Deus está trabalhando na gente. Ele vai fazer dar desconfiança dos servos. Continuamente Satanás vai trabalhar dessa forma. Ele falou que assim como aquela palavra, né, que sem pastor as ovelhas elas ficam dispersas. Então, através disso, Satanás, ele tá fazendo uma bagunça na igreja para a gente não poder ter vida espiritual. Em qualquer época dos tempos teve essa dificuldade. Então, ontem também a gente estudou sobre Josué, capítulo 4. Então, passando o Rio Jordão, eles passaram pelo Rio Jordão com descalços. Seguindo a palavra de Deus, ele falou para cada tribo levar uma pedra e colocar naquele caminho do Rio Jordão. Então, pega 12 pedras e deixa ali no Rio Jordão. 12 pedras foram enterradas e 12 pedras saíram do Rio Jordão. Isso significa o quê? O nosso batismo. Nós fomos batizados com Jesus Cristo. E nós ressuscitamos com Jesus Cristo quando passar pelo Rio Jordão. Ou seja, para a gente poder ir para o céu eterno, a gente vai deixar todas essas coisas da terra e com o coração de Jesus Cristo nós vamos. Por isso, ainda não chegou a época de Jesus Cristo vir. Está próximo. Mas pela fé, nós fomos crucificados com Jesus. E por isso o apóstolo Paulo falou, agora pois já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Então, como a gente recebeu a salvação? Na verdade, nós morremos, né? Nossa pessoa antiga morreu, nossa pessoa antiga foi batizada. Parece que Satanás faz parecer que eu tô vivo,
que tem a minha voz, mas acredite que você morreu. Não viva seguindo o seu pensamento, mas viva seguindo a palavra de Jesus Cristo. Daqui para frente, eu queria abrir uma empresa, se fosse possível. Uma empresa que troca o coração. Aos homens, todos que têm desconfiança da esposa, né? Se tem essa desconfiança, então quer bater, quer matar a esposa, né? Quando tem. Então, quanto que é? É R$ 80. Não. Faz um desconto, tá? Então 70. Eu queria fazer assim. O maior trabalho de Jesus Cristo é trocar o nosso coração. Vocês acreditando em Jesus Cristo entrando nos seus corações, desde então. Desde então você pode ver Jesus Cristo entrando na sua vida e mudando o seu coração. Mas Satanás, ele faz a gente seguir o nosso pensamento correto. Mas isso já morreu. Por isso aquelas 12 pedras... Está escrito que tem que enterrar ali no Rio Jordão para não ver de novo. E aquelas 12 pedras que saem do rio, então é isso que você vai tirar. Porque isso que saiu do Rio Jordão, isso significa o batismo. E aquelas 12 pedras que foram enterradas significam que nós fomos batizados. Que morremos. Nós fomos enterrados. Sepultados. Entenderam? Não vamos seguir os nossos pensamentos. Dentro do pensamento do homem só tem arrogância, lascívia, mentira. Se vocês seguirem esse coração de ódio, se vocês seguirem o coração de mentira, de lascívia, se vocês seguirem esse coração, nós somente poderemos viver seguindo o desejo da carne. Está escrito que a gente tem que amortecer os feitos da carne. Através de Jesus Cristo, Ele nos deu um novo coração. Se a gente olhar para esse Jesus Cristo, então esse Jesus Cristo me dá força para vencer as cobiças e os desejos da carne. Por isso, às vezes, depois que vocês receberam a salvação, surge a carne. Eu tô com esse coração sujo. Eu tô com esse coração mentiroso. Eu tô com um coração de ódio, de raiva. Realmente esse coração é um sofrimento diante de Jesus Cristo. Por isso, se libertando desse coração, a gente pode deixar com que o coração de Jesus Cristo habite dentro de nós. Sabe por que um drogado se torna drogado? Não tem problema eu me drogar só uma vez. Só uma vez. Não tem problema uma vez, 2 vezes. Assim como o drogado não consegue se libertar, o drogado de jogo, o viciado em droga, o viciado em bebida, em jogo, porque nós nos tornamos nova criatura em Jesus Cristo. Não sejam arrastados pelos seus pensamentos, porque isso já morreu. Mas com o coração de Jesus Cristo, aceitem o coração de Jesus Cristo dentro de vocês. Por isso, não julguem tudo de uma forma fácil. Lendo a Bíblia, refletindo. Então, vendo a televisão, a gente parou de pensar, porque é muito fácil vendo televisão. Então, combina muito bem com o meu pensamento, né, a televisão. Tem 2 vozes. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e depois de 4 dias ele ressuscitou. Outra voz é qual? Não, ele não ressuscitou. Foram os discípulos que roubaram o cadáver enquanto os soldados dormiam. As pessoas que não conseguem pensar profundamente... É verdade. Como Jesus Cristo vai ressuscitar tão rápido? Vai ressuscitar? Não faz sentido. Então, assim, as pessoas acabam não acreditando na palavra e aí caem na maldade. Se pensar profundamente, não é assim. Não aceitem qualquer pensamento de uma forma fácil. Se a palavra de Deus é certa ou errada, aceitando a palavra de Deus,
Se vocês aceitarem a palavra de Deus no seu coração, assim vocês vão poder ficar mais claros, sábios, vão ter muita esperança e uma vida clara. Se vocês seguirem simplesmente o pensamento da carne, vocês vão ficar presos na carne, no sofrimento, na angústia. E vocês vão viver uma vida sofredora. Pessoal, o mundo é difícil, né? É difícil viver a vida, é cansativo o trabalho, né? Tá muito apertada a situação financeira, né? E a família sempre tá assim, difícil. Por isso, joguem fora os seus métodos e vocês têm que olhar para Deus. Se Deus der sabedoria, se Deus estiver com vocês, qualquer problema que seja, nós poderemos ver Deus podendo resolver. O missionário Tommy, ele está vivendo numa situação bem difícil lá na como é que chama? Na Índia, né? A água é suja, o tempo o clima é muito quente, mas isso nada se torna problema para ele. Ele sempre tem felicidade. Ele mandou um e-mail para mim. Um coreano que não combina nenhum tempo verbal. Ele falou sobre receber salvação de um outro termo, um coreano bem ruim. Um coreano que só o missionário Tommy pode falar e fala inglês, coreano. Mas sempre dentro da felicidade. Com as crianças, ele está vivendo uma vida feliz lá na Índia. Não queiram que a situação melhore, mas troquem por um Jesus Cristo que pode melhorar o seu coração. Ganhem esse Jesus Cristo através dessa palavra. Então vocês vão poder viver uma vida feliz e agradável. Até aqui.